Alô, meu povo da Rua Direita! Hoje estamos começando uma série de entrevistas que nós vamos fazer aqui nas eleições de 2022. E o primeiro convidado que eu trouxe aqui é o capitão Alberto Neto, que já é deputado federal, é do PL, do partido do Jair Bolsonaro, e veio aqui fazer uma visita pra gente hoje, fazer aqui essa entrevista, e vamos bater um papo legal aqui com ele. E aí, capitão Alberto, como é que foram esses primeiros 4 anos de mandato? Qual a sua avaliação? André, é um prazer estar aqui no seu estúdio, fazendo esse bate-papo. Parabéns pela tua página, parabéns pela página Rua Direita, que tem mostrado o nosso país qual o caminho certo da prosperidade. Levar o nosso país dentro de uma economia global. Fazer com que o nosso país volte a crescer dentro da industrialização, dentro do agronegócio, dentro dos serviços, do comércio. E que nós estamos agora, entrando na Rua Direita, nós já estamos com bons resultados. E aí eu já te vou de trás para frente dessa vez. E agora nós estamos na campanha, falando já desse resultado, por a gente ter entrado na Rua Direita. Hoje o Brasil cresce mais do que os Estados Unidos, do que a Inglaterra, do que a Alemanha. Hoje a inflação do Brasil ela é menor do que a da Inglaterra, do que da Alemanha, do que dos Estados Unidos. Quem diria, né, deputado? Isso nunca aconteceu na história. E porque nós pegamos o caminho pela direita. É. O Brasil mesmo nesse momento caótico, que é a crise mundial, na guerra, momento pós-pandemia, o Brasil consegue criar 4 milhões de empregos nesse momento difícil, porque nós estamos fazendo o dever de casa, reduzindo os impostos, melhorando o ambiente de negócio, e isso faz com que o Brasil hoje se tornou um porto seguro para novos investimentos. Inclusive eu conversei, André, antes de começar a campanha, com o cônsul da Coreia do Sul. E eles abriram um escritório brasileiro lá na Coreia do Sul. Ele me convidou, deputado, depois das eleições, queria que você fizesse uma visita, e eu aceitei. Ele me informou que tem mais de 1.000 empresas coreanas que querem vir se instalar no Brasil. Nesse momento que a Rússia quer avançar na Europa, da China querendo invadir Taiwan, esse momento tenso que o mundo está vivendo. Já avançou, né? Já avançou na Ucrânia. Sim, já avançou na Ucrânia, a China querendo invadir Taiwan. Né? Esse momento tenso e de guerra que nós estamos vivendo faz com que o Brasil realmente se torne um porto seguro. Que aqui o Brasil hoje está uma inflação controlada, a nossa moeda hoje é uma das que mais se valoriza no mundo. Então ele falou, deputado, tem 1.000 empresas coreanas que querem sair de alguns lugares do mundo e se instalarem aqui no Brasil. E isso eu achei fantástico, e eu vou para a Coreia para trazer muitas dessas empresas para cá. Nenhuma norte-coreana, né? Não, norte-coreana não. Eu nem sei se tem empresa lá, se tiver só uma estatal ali para fazer a sua sobrevivência. A bomba atômica, eu acho que eles são bons. Eu acho que só nisso, né? Eu acho que só nisso. E olhe. O senhor deixou uma carreira sólida, o senhor era oficial da Polícia Militar. Sim. Uma carreira que lhe daria garantia aí pro resto da vida para se aventurar aí na política, que não é uma vida garantida, digamos assim, né? O senhor precisa de votos. Sim. Sempre está conquistando votos. Vale a pena isso? Olha, André, é uma pergunta assim que muita gente me faz. E como militar, a gente aprende que a gente vai para cumprir missão. A gente não entrou para a política apenas para fazer uma carreira política. A gente entrou para cumprir uma missão. A gente olhou o nosso país, viu que o nosso país precisava de voluntários para mudar essa história de desastre que a corrupção causou no nosso país, e eu fui voluntário para isso. E eu senti o chamado, as pessoas me convidando, porque a gente estava fazendo um bom trabalho na segurança pública, e eu fiquei muito popular com esse trabalho, e surgiu vários convites. Aceitei o convite, porque vi que na segurança pública a gente precisava mudar muita coisa. Eu me sentia dentro da polícia lá enxugando gelo.
Imagina, a gente prendia o bandido, no outro dia o bandido estava solto. Quando o bandido ia para a cadeia, a facção criminosa o acolhia e o recrutava. Então é um ciclo vicioso que precisava ser quebrado. E eu fui com essa missão de mudar a legislação penal, que tem muitos erros aí. Inclusive o texto da mudança da audiência de custódia é um texto de minha autoria, que a gente está aperfeiçoando agora para poder... Explica aí para o pessoal o que é a audiência de custódia. Audiência de custódia. Nós temos aqui no Brasil, que isso é um acordo internacional, o Brasil aderiu a esse acordo, que precisa que o preso, em 24 horas, ele precisa se apresentar ao juiz. Só que o Brasil, ele deturpou. O brasileiro parece que é bom nisso, em deturpar a legislação. E o que serve hoje a audiência de custódia? A polícia prende em flagrante um bandido, né? Assaltou, roubou, estuprou, matou, prendeu em flagrante. Ele tem 24 horas para ser apresentado na presença do juiz. E o juiz só pergunta para ele: a polícia te bateu? Ela te agrediu? Te violentou? Te torturou? São apenas essas perguntas e nada mais. Lógico que a maioria das respostas ele vai dizer: não, torturou. Ele chora, né? Diz que a polícia é cruel, fez isso, aquilo. E sabe o que está acontecendo? Hoje os nossos policiais estão respondendo vários processos na corregedoria. Muitos não querem mais fazer um bom trabalho por essa insegurança jurídica. Isso que o senhor está dizendo é verdade. Inclusive tem alguns advogados que estão ganhando muito dinheiro com isso aí, né? Se especializando em defender policiais. Olha, sim, porque é tanta ocorrência, né? Criou um novo mercado, né? Criou um novo mercado. É verdade. E isso, assim, me deixa frustrado e ao mesmo tempo com muita vontade de mudar essa situação. Então a gente está corrigindo o texto da audiência de custódia. Por exemplo, a gente não vai permitir mais, se um estuprador for preso em flagrante, é um absurdo ele responder em liberdade. Se ele for solto no outro dia, no mesmo dia, imagina ele voltar a estuprar. Não faz sentido isso. E ele coagir ainda a vítima. Quando ele é preso em flagrante, a presunção de inocência dele foi totalmente fragilizada. Então ele precisa já cumprir a sua pena, principalmente nesses crimes mais graves, de estupro, de assassinato. Já vi casos de o cara matar uma pessoa, ser preso em flagrante, matar policial e sair pela porta da frente depois da audiência de custódia. Isso causa uma revolta muito grande. O traficante ser preso com toneladas de droga, com arma de grosso calibre, arma de guerra, e no outro dia tá solto. E a gente vai mudar isso, né? Esses crimes mais graves é que ele vai começar a cumprir a pena a partir do flagrante. Ele que tem que se explicar depois se foi inocente ou não, mas se ele foi flagranteado, acabou a presunção de inocência dele. Tem todos os elementos lá. O pessoal também às vezes não entende que às vezes nem é culpa do juiz, a culpa é da legislação que é falha, né? Sim, olha, e a nossa legislação, ao mesmo tempo que ela é falha, na verdade ela é muito ampla. Deixa muita brecha. Deixa muita brecha. Então tem juiz que pensa diferente um do outro, então cada lugar, tem lugar que a audiência de custódia vai muita gente para cadeia, não passa, tem outros que o negócio é porta aberta, todo mundo sai, assassino, estuprador, e isso tudo é muito ruim. Então a gente precisa... Tem que são pagos para fazer isso, né? Teve uma juíza aqui em Manaus, inclusive, que foi até aposentada compulsoriamente, né? Cara, que absurdo, né, André? Eu não vou dizer o nome dela, mas... Olha, acho que é uma desembargadora, parece, né? Uma desembargadora. Aqui no Amazonas, vendia liminares, sentenças. Liminar para soltar bandido, né? Para soltar bandido, traficante, perigoso, assassinos. E qual foi a punição dela? Ganhar uma aposentadoria ir para casa, descansar, ir lá para Fortaleza, balançar na rede, na frente da praia, ganhando um salário maravilhoso. Essa é a punição dessa juíza. Isso é um absurdo. E na reforma administrativa nós estávamos lutando para mudar. Tanto é que eu me revoltei lá na Câmara com a reforma administrativa, porque ninguém quer tocar no judiciário. E a gente tem a coragem para fazer isso. Que medo é esse que todo mundo tem, né, do judiciário, deputado? Olha, tem duas situações.
Lógico, a gente tem que respeitar o judiciário. O judiciário, ela tem que trazer justiça. Os poderes são independentes, é claro, mas... E isso assim, decisão judicial a gente tem que cumprir, mas causa uma revolta na gente, e quando a gente conhece o sistema de perto, a gente vê que vários políticos, várias pessoas têm um lance do rabo preso, tem processos lá, e isso acaba prejudicando a democracia brasileira. É inaceitável. Nunca um ministro do STF foi chamado lá pelo Senado Federal. As decisões do ministro Alexandre de Moraes assim, vão de encontro tudo que nós estudamos no direito. E o que o senhor acha de às vezes o STF ter que legislar, entre aspas, mas não deixa de ser um ato legislativo, né? Por exemplo, essa história do aborto de fetoanencéfalo, não tem uma lei aprovada pelo Congresso. Isso veio pelo STF. O STF... Como é que o STF... Isso acontece porque não tem uma bancada no Senado forte que tem coragem, porque o único instituto, o único órgão que pode confrontar o STF é o Senado Federal, pela nossa Constituição. E como nós não temos uma bancada, eu já vi alguns senadores, tipo o Girão lá do Ceará, eu vi ele já fazendo alguns pleitos em relação a isso, fez algumas indagações ao presidente Pacheco. Mas a gente vê que nós não temos uma bancada no Senado capaz de enfrentar um ministro do STF, porque infelizmente a grande maioria do Senado está respondendo a algum processo no STF, tem diversos interesses, e quem perde com isso é a democracia brasileira. Infelizmente é algo que a gente precisa corrigir. E como é que a gente corrige isso? As eleições estão vindo aí. Os ministros são muito poderosos. A última instância do poder hoje é o ministro do STF. E quem os indica é o presidente da República. E quem os indica é o presidente. Então, você até me chamou a atenção. Então, se o presidente Bolsonaro ganhar, ele vai indicar 2 ministros. Então já começa a equilibrar o jogo. E se a gente eleger bons senadores que são ficha limpa, por isso que eu venho pedir voto, já pode pedir voto, André? Pode. O Coronel Menezes está aqui, 222, que é o candidato do presidente Bolsonaro aqui no Amazonas. Se a gente eleger bons senadores que não tenham rabo preso, que tenham ficha limpa, eles vão ter a coragem necessária de um momento de uma afronta dessa à democracia, o ministro vai ser questionado pelo Senado. E aí sim, e é isso que a Constituição pede, pesos e contrapesos, a harmonia entre os poderes. Porque no momento que o STF exagerar, se tornar autoritário, como está sendo hoje, o Senado tem o poder de convocar o ministro e colocar um ministro para sofrer um processo de impeachment. Quem tem esse poder é o Senado. Por isso que a Constituição, quando Montesquieu pensou nessa harmonia dos poderes, foi muito sábio. Mas o erro não está na teoria, o erro está nas pessoas. O Senado Federal se omite, e quem perde com isso é a democracia brasileira, infelizmente. Então, alguns casos, agora o caso do piso salarial da equipe de enfermagem. Eu até falei isso num vídeo agora, que eles não tiveram o mesmo apreço, né, que eles justificaram que não tinha orçamento para pagar o piso salarial da enfermagem, mas eles não tiveram o mesmo apreço para aumentar os próprios salários. Então, quando o ministro aumenta o teto, esse poder, né? Eles aumentam os próprios salários, eles aumentaram o salário, e como aumenta o teto o salário do ministro, aumenta de todo mundo. Então causou um impacto bilionário no serviço público. E eles não tiveram esse apreço, mas para julgar os nossos heróis, você que também foi um herói, que enfrentou essa pandemia, estava nos hospitais. Eu fiz o meu trabalho, né? Mas muitos enfermeiros, técnicos, auxiliares perderam suas vidas nessa pandemia. Sim, perdi muitos anos. Hoje tem gente com sequela, muita gente com sequela do Covid.
Porque você estava ali de frente com o vírus, né? De frente com o inimigo. E o que nós queríamos, qual foi o meu discurso na Câmara para aprovar, era o reconhecimento da guerra. Eles enfrentaram a guerra e mereciam ser reconhecidos por isso. Por isso que eu lutei tanto para aprovar, e nós vamos continuar nessa luta. O STF barrou agora, mas nós vamos corrigir novamente no Congresso. Agora nós tivemos, eu estou fugindo aqui do roteiro, porque eu nunca sigo isso daqui, não. A gente escreve entrevista, mas o papo vai rolando e a gente vai fazendo a entrevista, né? Nós tivemos Oswaldo Eustáquio preso. Sim, olha. Nós tivemos Sarah Winter presa. Nós tivemos, só para citar aqui os mais conhecidos, nós tivemos o Daniel Silveira. Daniel Silveira ficou 8 meses. Wellington Macedo preso. Pelo crime de fala, né? Por ameaça que seja. Wellington. Nunca vi ninguém preso. Eu vi um estuprador sair na audiência de custódia. Já vi assassino sair em audiência de custódia. Mas pelo um crime de ameaça, você passar 8 meses preso. Não é uma contradição uma pessoa ser presa por atos antidemocráticos? Olha, isso já não seria um ato antidemocrático? Seria contraditório, né? Ser preso. O que acontece? É um delírio do ministro Alexandre de Moraes. Um delírio que chega a se tornar uma ditadura no nosso país. É isso que ele perguntou. Nós temos uma ditadura? A gente chama de a ditadura da toga, né? É uma ditadura do ministro Alexandre de Moraes. No momento que ele é o julgador, ele que pede para investigar, e ele também é a vítima do processo. Exatamente. Ele é a parte, ele é o juiz. Nunca se viu tanta aberração jurídica pelo ministro, que era para ser o guardião da Constituição. Ele pisoteia e humilha, assim, nega a Constituição Federal. É um absurdo isso. E a gente tem que ficar muito claro: ato antidemocrático. Você tem que ter grupos armados querendo tomar o poder. E as armas da Sarah Winter eram rojões, né? Meu Deus, tem que ser algum ministro sequestrado, tem que ter uma organização criminosa por trás disso. Isso sim seriam atos antidemocráticos. Mas ir lá no Twitter falar, mesmo que seja besteira. Nem que seja besteira. Eu discordo muitas coisas que o Daniel falou. Eu também. Mas nem por isso eu vou deixar ele 8 meses na cadeia. Isso é ditadura. Isso é autoritarismo. E desmonetizar canais. Não é a mesma coisa que... Sim. A esquerda acusava o governo militar de censurar algumas notícias de jornal. Na época não existia internet, né? Censuravam notícia de jornal, aí colocavam uma receita de bolo ali no local onde era a notícia. Mas agora nós estamos vendo, por incrível que pareça, né, blogs, sites, páginas de internet, tudo sendo desmonetizados, tirados do ar por ordem judicial. Isso não é uma nova ditadura? Isso sim é antidemocrático, né? Isso sim é antidemocrático. Isso é censura. É um absurdo isso. Se você não concorda, você vai e processa a pessoa, né? Por difamação, calúnia, não sei o que, dependendo do... Ou faz outra coisa rebatendo, né? Rebatendo, pede direito de resposta. Nós temos vários, aí pede para excluir o que foi dito, que é mentira, você processa, pede indenização. Isso o nosso arcabouço jurídico está muito preparado para responder essas questões. O que a gente não pode é destruir um canal. Por exemplo, a Globo falou uma inverdade lá sobre mim, agora eu vou fechar a Rede Globo por causa disso, né? Então é totalmente desproporcional. Agora, aproveitando o ensejo aqui, o que o senhor achou da fala do ex-presidente Lula de querer regular a mídia? Vai piorar a situação? Eu tava... Se ele ganhar? Sim, olha, na verdade o Lula, ele está sendo muito honesto dessa vez. Ele está falando, dessa vez, finalmente, o ex-presidiário Lula está sendo muito honesto. Ele está falando o que vai fazer. Ele vai inchar o Estado,
ele vai regulamentar as mídias, ele vai voltar a pegar o nosso dinheiro e voltar para as ditaduras lá da Colômbia, Colômbia não, perdão, da África, da Cuba, Venezuela também. Agora, mas por enquanto ainda não é, mas ele está muito claro dizendo que vai fazer isso. E aí vem com aquela conversa mole, que ele tem um papo bom, não sei o que, vou cuidar dos mais humildes, mas dentro dessas conversas ele vai soltando as verdades, né, que vai regulamentar as mídias, que não vai aceitar mais isso, porque ele tem uma mágoa, porque o que ele fez, os roubos da organização criminosa do PT foi exposto nas mídias, e ele quer tipo uma revanche agora em relação a isso. E ele vem com sangue nos olhos. Ele vem com sangue nos olhos. Se ele ganhar... E aqui no Amazonas, eu sei que tua página tem dimensão no Brasil todo, e aqui no Amazonas nós temos muitos venezuelanos morando aqui. Minha esposa, inclusive. Tua esposa é venezuelana, né? E aí, não sei se a tua esposa fala sobre isso, mas eu encontrei 2 venezuelanas essa semana. Uma foi hoje e uma acho que foi antes de ontem. Até postei nas minhas redes sociais. Você busca lá depois, Capitão Alberto Neto, tanto no Instagram, no Facebook. E aí a venezuelana me viu hoje de manhã com a camisa do Bolsonaro. E ela me parou, falou assim, pelo amor de Deus, vocês precisam eleger o presidente Bolsonaro. O Lula é igual ao Maduro. Se o Lula voltar ao poder, o Brasil vai virar uma Venezuela. E a gente vem falando muito tempo isso, e as pessoas já estão caindo um pouco no descrédito, achando que é fala feita. Mas não é, gente. Olha, o que aconteceu, a Venezuela é um país riquíssimo de petróleo, de biodiversidade, de praias lindíssimas, o Caribe tá lá. É um lugar maravilhoso que tinha tudo para ser a grande potência na América Latina. E já foi, né? E já foi um dia. Um dos países mais ricos da América Latina. E isso tinha a crescer. E uma política equivocada desse tipo, que o PT está querendo implementar no nosso país, é o que vai acontecer. Então eu me preocupo, eu estou nas ruas, eu estou no interior aqui do estado do Amazonas, no sol, manhã, tarde e noite. Tá queimadinha. Tô meio queimadinho, né? Mas eu tô nas ruas lá, e principalmente agora eu foquei muito essas últimas semanas no interior do estado, porque no interior aqui o ex-presidiário, infelizmente, na capital o Bolsonaro é mais forte e no interior o Lula é mais forte. Eu fui pro interior para confrontar o nosso povo, para falar a verdade, para falar sobre que nós estamos no caminho certo, sobre o novo Auxílio Brasil, que é diferente do Bolsa Família, que agora a gente está dando oportunidade e incentivando as pessoas a entrar no mercado de trabalho, incentivando as pessoas a empreender, e todas as riquezas que nós temos aqui no nosso estado. O nosso presidente Bolsonaro tem lutado para destravar, como a questão do potássio, que vai começar em Novo Olinda do Norte, já vai começar em Itacoatiara. A Petrobras já iniciou o processo de concessão. Isso foi uma luta do Capitão Alberto Neto, do nosso presidente Bolsonaro. Então a gente quer libertar o nosso povo aqui do Amazonas. É inaceitável morar numa terra tão rica e ter gente tão pobre. Nós temos 20 municípios que são dos mais pobres do Brasil. E aí eu fico muito pé da vida quando vem Leonardo DiCaprio falar que da região amazônica. Nunca pisou aqui, né? Quando vem o presidente da França vir falar daqui. Olha, quem sabe Macron nunca viu uma árvore. A próxima, mais perto que o Macron chegou de uma árvore foi o carpete da sala dele. Deve ter sido isso. E veio falar de floresta amazônica. Quem é esse cara para falar da gente? E isso me revolta, porque eu estou andando. Hoje eu estava numa comunidade chamada Jaraqui, que fica aqui no município ao lado de Manaquiri. Nós fizemos uma motociata lá em prol do presidente Bolsonaro. E aí eu fui conversar com a comunidade e vi a carência do nosso povo ainda é muito grande. Imagina, uma criança acorda 4 horas da manhã para pegar um barco, que é quase uma canoa com um motorzinho pequeno, que a gente chama de motor rabeta. Para quem é de outro estado, o barco aqui é um meio de transporte muito usado, né? Nós temos muitos rios, igarapé. Nossas estradas aqui são os rios. São os rios. E aí ele pega esse barco 4 horas da manhã para passar horas no barco para poder estudar, voltar para casa. Olha a dificuldade que o nosso povo ainda enfrenta. E foi essa política que governou o nosso país por muitos anos. E a gente quer mudar isso. A gente quer transformar o nosso estado numa grande metrópole mundial, porque a gente tem riqueza para isso. Aqui tem gás, a maior bacia de gás terrestre do Brasil
é aqui no Amazonas. Uma das maiores reservas de água. De água, o maior aquífero do planeta é aqui. Então tem água, tem o potássio, que é o fertilizante, imagina. Minério. O Brasil é o país do agronegócio. A gente importa 95% de fertilizante ou 95% de potássio. Só que a gente da tem Rússia. aqui. Imagina, também da Rússia. Da Rússia, um pouquinho do Canadá, mas a maioria da Rússia. E aí a gente, nesse momento da guerra, o preço quintuplicou. Exatamente. E tem potássio aqui. E enquanto o nosso povo está na miséria, só que está do lado de uma grande riqueza, isso é inaceitável. E o presidente entende e briga contra o mundo todo em favor do nosso povo. Eu fui para o interior para explicar isso para nossa gente. E a gente vai continuar nessa luta. Eu aproveito aqui o teu espaço para pedir voto para o nosso presidente Bolsonaro, para pedir voto para o deputado federal, capitão Humberto Neto, 2210. Sou vice-líder do governo, tenho defendido os projetos do governo na Câmara Federal, na tribuna, me aprofundei em cada projeto importante e hoje a gente está colhendo esses frutos. Eu sei que falta muito a fazer, né? Foram muitos anos de desgraça, André, foram muitos anos, mas a gente está no caminho certo, a gente entrou na rua certa, que foi a rua da direita. O senhor foi eleito o parlamentar mais transparente do Brasil e 2 vezes eleito o melhor parlamentar do Amazonas e o único 5 estrelas do Amazonas, segundo o site Legisla Brasil. Tudo isso no seu primeiro mandato. Vem mais por aí? Como é que vai ser? Olha, André, eu fico muito feliz em ganhar essas premiações. Essa semana, esse mesmo ranking, né, foi eleito o melhor parlamentar na legislatura, pela pontuação geral. E aí esse ranking ele verifica a atuação do parlamentar, os gastos, quantos projetos aprovou, a fiscalização, né, verifica toda a vida. Você quer enviar mensagem? Ele verifica toda a vida do parlamentar. E a gente conseguiu, no Legisla Brasil, ter a nota máxima, que é 5 estrelas. Fui o único do Amazonas. No ranking foi eleito o melhor parlamentar do Amazonas. Isso mostra que a gente está cumprindo a missão que foi nos dado. Só que tem muita coisa a se fazer. O processo democrático ele é lento, infelizmente. Eu quero mudar essa legislação penal que ainda é muito falha. A gente foi no caminho, a gente foi na contramão do mundo. O mundo todo estava tornando o crime uma legislação mais rigorosa para poder punir o bandido. Lá em Nova York teve o Tolerância Zero, por exemplo, lá com Rodolfo Giuliani. Então, nos outros países da Europa também, todo mundo punindo mais. O Alckmin tentou copiar lá em São Paulo, inclusive deu certo, né? Eu não sou PSDB não, tá, gente? Mas deu certo lá. Sim. São Paulo diminuiu bastante a criminalidade. Então, tem uma teoria que funciona, né? Ela foi tirada daquela teoria das janelas quebradas. Sim. Né? Quem não conhece essa teoria, é mais ou menos assim. Se você tem uma rua, e essa rua tá escura, aí chega alguém e joga uma pedra e quebra o vidro da janela, aí já dá uma aparência de algo que não está sendo vigiado. Aí daqui a pouco tem alguém fumando crack lá na esquina, aí daqui a pouco uma gangue já se formou ali naquele local. As coisas vão só se agravando. Essa é a teoria das janelas quebradas. Por isso que a gente tem que ter tolerância zero. Se quebrou a janela, tem que ir lá consertar de imediato. Pequenos roubos tem que punir também de maneira rigorosa. A gente não pode incentivar o crime. É por isso que deu muito certo. Alguns presídios fizeram isso também, tiveram muito sucesso. Eu vi um exemplo lá no Rio Grande do Norte. O Mauro, que na época 2019, se não me falha a memória, 2019, o presídio do Rio Grande do Norte foi muito parecido aqui com o Amazonas. Teve um massacre, lá as facções dominavam. Teve até a fala do Bolsonaro, né, que gerou uma polêmica desgraçada. É o melhor presídio, melhor coisa. Ah, não, ele falou do Maranhão. Do Maranhão, lá do Pedrinhas. Pedrinhas também. Desculpa, me confundi. E lá foi o seguinte, ele pegou um presídio totalmente arrasado, né, pelas facções criminosas, por essa o massacre que aconteceu, e ele aplicou a teoria das janelas quebradas, a teoria da tolerância zero. Lógico, aliado a isso, fez concurso público para os policiais penais,
armou, deu bons salários, criou plano de cargos e salários, nível superior, e uma doutrina muito rigorosa. E quando eu entrei no presídio eu fiquei impressionado, parecia um quartel. Você não precisava falar nada. O policial entrava e todos os presos já cumpriam os procedimentos. Eu não tinha uma sujeira dentro do presídio, não tinha parede riscada. Então, como é que eles chegaram a isso? Olha, não foi fácil. Teve que chamar o judiciário para conversar, a turma dos direitos humanos, a gente teve que conversar, puniu, tinha punição, a punição funcionava realmente. O preso que não queria cumprir a punição ia para fora do estado, ia para um presídio de segurança máxima. E aí foi, e o judiciário entendendo, participando, concordando, e aí deu certo, conseguiram, mas não foi fácil. O judiciário dessa vez precisou atuar e ajudar, porque senão se o judiciário fosse contra, acho muito difícil, porque os policiais penais iam começar a ser processados, ser punidos, expulsos, e aí ia voltar à anarquia que sempre foi dentro dos presídios brasileiros. O que o senhor acha das parcerias público-privadas nos presídios? Você acha que funcionaria? Inclusive já há alguns, né? Sim, sim. Em Minas Gerais parece que tem um. A gente vê lugares que deu certo e lugares que deu muito errado. Aqui no Amazonas deu muito errado. Aqui teve... Por quê? Porque o que acontece? O agente penitenciário, ele precisa ser um policial penal. Ele precisa ter o preparo, ter uma instituição que faça a vigilância aproximada do preso. Porque dentro dos presídios tem facções criminosas. Se ele não tiver uma instituição, se ele não tiver um preparo, uma doutrina bem definida, um bom salário, uma corregedoria, toda essa estrutura de policial que já tem essa experiência, ele consegue cooptar muito fácil o agente penitenciário. Ou esse agente penitenciário privado que muitas vezes ganha 2 mil, 3 mil reais, que não usa arma fora do lugar, então ele é ameaçado, a família dele é ameaçada, e aí o que acontece é que os presídios viram verdadeiro, como eu posso dizer, casa de facção. Lá eles consomem droga, vendem droga, arrecadam dinheiro. Tem arrecadação milionária dentro de presídio por mês isso. E ele pega esse dinheiro, compra mais droga nas fronteiras, pega esse dinheiro, compra mais armas, e aí volta de novo aquele ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Então o que nós precisamos fazer? Uma polícia penal forte, preparada, para fazer aquela política que a gente falou que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, de tolerância zero. E o sistema privado, ele pode ser o parceiro, o apoio na gestão, na tecnologia, na fazer comida, a questão educacional, as questões que são trabalho, que eu chamo de trabalho meio. O trabalho fim tem que ser da policial, e o trabalho meio, botar o preso para trabalhar, por exemplo. Aí fazer parcerias com empresas para que o preso trabalhe e futuramente pague por toda essa máquina que gira em torno do presídio, seria muito bom, porque ele causa um prejuízo na sociedade. E aí, que a gente ainda paga para ele estar preso. E o senhor está me falando aqui dessas empresas de comida, de presídio, de empresas de limpeza, automaticamente me veio à cabeça corrupção. Sim, vários escândalos já, né? Tinha uma empresa chamada Humanizar, era escândalo por escândalo de corrupção aqui no nosso estado. É algo assim, corrupção pode ter em qualquer lugar, então a gente precisa ter os órgãos de controle para fiscalizar, porque a questão da alimentação, os contratos, né? Então a gente tem órgãos que tem esse papel, o Ministério Público, o TCE, para saber se o contrato está feito de maneira correta, se lá está sendo empregado o que foi contratado. Isso tudo a gente tem que... O preso aqui no Amazonas já foi o preso mais caro do Brasil, por exemplo, né? Então é algo que a gente precisa sempre... A gente tem péssimas experiências aqui no Amazonas, mas temos experiências exitosas
em outros estados. Eu visitei já, eu sou o presidente da frente parlamentar do sistema penitenciário. Por isso que eu falo com muita propriedade, porque antes da pandemia a gente visitou muitos presídios. Eu era chamado em momentos de crise em alguns estados, como Pará, como Alagoas, e bons exemplos também, como Santa Catarina, que tem uma parceria público-privada lá. Essa funcionou, né? Muito bem, lá o preso trabalha. Tem uma em Minas também que parece que deu certo, não, né? Sim, em Minas Gerais também tem um exemplo muito bom. Qual é a cidade. Então, não é porque tem um exemplo ruim aqui, nosso, que até agora parece que melhorou. Eu lembro que o atual comandante geral assumiu o sistema penitenciário, e ele colocou o preso para trabalhar, fazer limpeza pública aqui na cidade, botou eles uniformizados, cantando o hino nacional pela manhã. Eu vi que avançou bastante depois dessa nova gestão. Esse preso, depois que sai, ele sai melhor do que um preso que foi tratado de uma maneira, digamos, comum, do jeito que sempre se tratou o preso aqui no Brasil? Olha, o que eu... Assim, eu vou falar de maneira técnica, André. Como eu sou presidente da frente e sou policial, sou especialista em segurança pública, o presídio, o preso tem que ir para lá para pagar a sua pena. Não, também acho isso. Ele tem que ir para pagar a sua pena. Ele não está lá para ser educado, está lá para pagar a sua pena, né? Para ser punido. E eu fico às vezes revoltado, porque a gente tem que incentivar o preso a ter bom comportamento. A gente tem que incentivar o preso a trabalhar. Esse filho da mãe causou um prejuízo gigantesco, tirou vida de pessoas, estuprou, levou droga para os nossos filhos, causou um prejuízo enorme na sociedade. Tem que ir lá pagar a sua pena. Mas dentro do presídio tem que ser um lugar de disciplina, de ordem. Lógico, lá ele pode ter oportunidades para trabalhar. Eu acho que é importante, porque o trabalho é bíblico, né? O trabalho faz parte da dignidade. Então, se ele trabalhar e ao mesmo tempo trabalhando e pagando as suas custas, eu acho que é o ideal. Agora, o que ele não pode é ele se formar dentro do presídio facções criminosas. Não pode o cara chegar lá, ter que participar de uma facção. Quem mandar dentro do presídio é o crime organizado mandar no presídio. Isso está errado. Então é muito simples. Ele comete um crime, ele vai para o presídio, paga uma pena, e essa pena tem que ser razoavelmente dura. Porque se ele achar que a pena, se o crime valer a pena, o que acontece? Ele volta a cometer novos crimes. E o preso não tem prisão perpétua no Brasil. Logo, ele vai voltar para a sociedade. Por isso que eu acredito que tem que ter cursos profissionalizantes dentro do presídio, tem que ter educação para dar oportunidades para quem quer mudar de vida. Ele vai ter também oportunidades, porque ele vai sair. Então é bom para a sociedade que ele saia melhor do que entrou. Infelizmente hoje ele dificilmente sai melhor do que ele entrou, ou devido a esses problemas. Não tem uma polícia penal ainda em muitos estados, ainda o crime organizado ainda comanda o presídio. Por esses fatores é que ele sai pior. Não é porque ele está dentro do presídio, é porque o presídio está mal direcionado, está mal gerido. Quem está gerindo o presídio é o crime organizado e não o Estado. Isso que está o erro. Agora, o senhor citou aí prisão perpétua. Isso me fez lembrar progressão de pena. O senhor podia explicar aí para o pessoal da Rua Direita o que é progressão de pena e em que isso atrapalha o combate à criminalidade? E também já vou emendar outra pergunta. O senhor é a favor da pena de morte para crimes hediondos? Olha, é uma pergunta muito complexa, André, que eu não sei nem se eu tenho a resposta em relação à pena de morte, prisão perpétua, porque tudo isso também tem um gasto muito grande para o Estado, né? Porém, algumas coisas que a gente precisa encontrar uma resposta. A gente vê alguns crimes tão bárbaros que é inaceitável essa pessoa continuar
viva. Imagina, uma pessoa mata uma família inteira, causa tortura uma mulher, estupro, ela sofre um estupro coletivo, depois é morta. O que fazer com aquele Champinha, por exemplo, que a Maria do Rosário estava defendendo. Aí um cara desse é preso. Aí, beleza, é preso, vai pra cadeia, tem uma pena lá de 20 anos, aí teoricamente tem bom comportamento. Aí sim surge a progressão de pena. Aí a pena dele é reduzida. Aí ele tem um bom comportamento, é reduzida. Reduz a pena e aí ele pode sair do regime fechado para um regime semiaberto. Aí ele chega no regime semiaberto, ele tem as saidinhas temporárias, ele tem tipo uma semana de folga, época Dia dos Pais, tem datas comemorativas, ele tem essa saidinha que nós acabamos agora. Tem umas que a gente acha até que é fake news, né? Por exemplo, aquela Suzane von Richthofen. Sim. Ela saiu mesmo no dia dos Saiu no Dia dos Pais. Saiu no Dia dos Pais? Dia dos Pais, saiu no Dia dos Pais. Mas... No Dia dos Pais e no Dia das Mães. Não sei se é para rir ou se é para chorar. Não, olha, é triste. Por isso que nós acabamos na Câmara dos Deputados. Eu fiz a defesa lá e teve uma deputada do PT que foi contra. Para variar, né? Para variar. E eu tive que explicar. Então, hoje, para você ir para a cadeia, para o regime fechado, pela nossa legislação, você tem que ter pena acima de 8 anos. Então, são crimes gravíssimos. São crimes de estupro, assassinato, assalto à mão armada. Então, quem está nessa saidinha... Tráfico, né? Tráfico de drogas. São traficantes, assassinos, estupradores. Quando você vê aquela fila lá, saindo do presídio pela saidinha temporária, são esse tipo de criminosos. É inaceitável isso. Então a sociedade fica horrorizada na época da saidinha. Pô, os estupradores estão na rua. E alguns inclusive voltam a cometer crimes na saidinha. Sim, teve até um caso agora em Goiás que aquele psicopata que estava matando as pessoas era na saidinha. Muitos não voltam. Essa que é a verdade. Por isso que nós aprovamos na Câmara dos Deputados o fim dessa saidinha temporária. Falta o Senado agora ir para o Senado, mas nós fizemos o nosso dever. Eu acho que aprova? Tenho minhas dúvidas, mas a sociedade vai cobrar. Nós vamos fazer uma campanha forte. E se aprovar o STF, pode barrar? Pode, é possível, ainda é possível. Não duvido. Eu acho que é mais fácil não passar no Senado. Eu acho que é mais fácil o STF barrar. Mas se passar no Senado, volta para a Câmara, né? Se tiver alguma mudança, pode ser que tenha alguma mudança, né? Porque o projeto original, eu acho que reduzia de 8 saidinhas para 1 ou 2, e nós colocamos a 0. O Senado pode ser que volte o projeto original para ter apenas 2 saidinhas, aí a Câmara volta de novo para a Câmara e lá. E aí vai pro veto do presidente. Aí veto do presidente. Se o presidente for o Lula, vocês já sabem qual vai ser. Vai ser vetado, com certeza. Porque ali ele já mostrou que ele tem essa cultura, sabe, André? Da esquerda. O cara falou que ele acha um absurdo uma pessoa roubar um celular e ser maltratada pelo policial e ir para cadeia. E quantas vidas nós perdemos com roubo de celular no nosso país? Eu acho que quando o Lula faz isso, parece que é como se ele desse uma facada nas mães que perderam seus filhos por causa de uma porcaria de um celular. Porque hoje o celular é diferente do celular antigamente. Hoje o celular tem a nossa vida lá, tem gente que estuda pelo celular, você trabalha pelo celular. Então hoje o celular tem seus dados bancários, tem tudo, você faz tudo pelo celular. Então é algo muito valioso para a pessoa hoje. E o bandido chega com arma na cabeça, te humilha, dá coronhada, e às vezes tira a tua vida por causa de um celular. Aí vem um ex-presidiário, porque sabe que presidiário gosta de preso, não tem jeito, ele tem essa empatia com os presos. E falar uma situação, algo como isso, essa teoria da esquerda que bandido é vítima da sociedade causou um prejuízo enorme no nosso país. Isso vem do Michel Foucault, né? O Michel Foucault é muito estudado nas universidades de Direito. Sim, Vigiar e Punir. Tem até naquele filme Tropa de Elite, o 1,
Eles estavam discutindo lá o Michel Foucault. Michel Foucault, é. Verdade. Tava lá tinha o policial, que é o Matias, né? Ia apresentar o trabalho e tal. Legal. E a gente tem que estudar, né? É dever de casa estudar Foucault, vigiar e punir, é dever de casa da segurança pública. Que passou pela faculdade de Direito que não estudou. É dever de casa. Mas assim, nós temos que entender que a segurança pública do nosso país precisa virar 180 graus. A gente tem que voltar realmente para essa política de tolerância zero. Ninguém aguenta mais ser humilhado por esses infratores, por estupradores. Ninguém aguenta mais ver um assassino sair pela porta da frente, um estuprador, um traficante sair pela porta da frente e continuar a vida criminosa. Ninguém aguenta mais essa demora do judiciário em condenar uma pessoa. É um absurdo isso, é um absurdo. Acho que em poucos países do mundo tem 4 instâncias. É engraçado que demora para condenar, mas para soltar é tão rápido. É tão rápido, né? O que acontece, deputado? Olha, a gente tem uma doutrina chamada, uma doutrina do direito, é direito penal mínimo. Então tudo, o direito tenta suavizar a vida do réu. Isso é errado. A gente tem que ter o direito penal máximo. A gente tem que dificultar, a gente tem que punir com mais rigor para poder trazer paz para essa sociedade. Lógico que a segurança não é só o martelo, não é só porrada. Lógico que a gente vai dar oportunidades, a gente vai ter um país próspero, uma educação de qualidade, de ensino integral. Então são esses fatores somados que vão trazer um país seguro, com prosperidade. Agora, se não tiver uma legislação dura, nesse momento, a gente não vai conseguir avançar na segurança pública. Nós já avançamos muito no governo Bolsonaro. A gente saiu de 65 mil homicídios para 40. Ainda está alto, mas já... A que o senhor atribui essa diminuição? Olha, eu acredito que já mudou muito o perfil quando mudou o perfil do presidente, os policiais já se sentiram com mais segurança para trabalhar. E aí as políticas corretas de segurança pública em vários estados, também teve o momento da pandemia, que só mudou alguns tipos de crime, né? Não, mas mesmo em 2019 baixou. 2019 já deu abaixo. Um pouquinho, depois 2021 baixou bem. Baixou bastante, foi para 40. Então a gente vê que essa postura do presidente, nós tivemos, e aí a gente vê a questão das armas, que a alegação da esquerda que se liberar posse da arma de fogo, que o crime ia aumentar. E nós conseguimos provar que tem reduzido. Mas as pessoas estão se armando mesmo? Olha, eu não tenho sentido isso, que as pessoas estão comprando aumentou o número de maneira significativa. Aumentou o número. O número aqui, por exemplo, na cidade de Manaus, aumentou o número de stand de tiro. Nós temos aqui um na Ponta Negra, tem um amigo do Jorge Mufa abriu um aqui perto da Djalma, na Constantino Neri. Então temos dois já. São os CACs, né? Aí são os atiradores esportivos, são os CACs, colecionadores, caçadores, né? É nesse sentido. Nós conseguimos aumentar os CACs. Hoje é muito difícil muito difícil, porque o nosso estatuto é o estatuto do desarmamento. Então, para você possuir uma arma de fogo, o processo é muito rigoroso. E você tem que ter residência fixa, você tem que ter um cofre em casa, você tem que passar por um teste psicológico, você tem que ter um trabalho. Então, você tem que ter um curso de tiro, você tem que ser especialista em arma de fogo. Olha como é engraçado, né? O bandido não tem residência fixa, não tem teste psicológico, não tem curso de tiro e está mais armado do que até a polícia, às vezes, sim, até o exército. Verdade. Às vezes o exército eles têm a K-47, coisa que o exército brasileiro não tem. Olha, e André, é interessante, eu li um livro, eu até recomendo, que mudou muito essa minha visão em relação à posse ou porte de arma. É Mentira para mim sobre o desarmamento.
Do Bené Barbosa. Do Bené Barbosa é muito bom. É muito bom. Tem a segunda edição também, né? Eu quero recomendar, né? Inclusive eu fiz uma audiência pública, eu convidei para falar sobre essa questão do Estatuto de Desarmamento. O Bené, acho que é a pessoa que mais entende sobre o assunto no Brasil. Sim, hoje, né? Eu aprendi muito com ele. Um dos capítulos ele mostra, e isso fica muito claro pela minha vivência policial, que é verdade. Se você tem uma população dentro desse rito aqui, que possui o armamento, população realmente de bem, que passou por um teste psicológico, que conhece o armamento, o que acontece com o criminoso? O criminoso, ele procura facilidades, ele sempre procura facilidades. Ele vai pular um muro, ele vai pular um muro mais baixo. Se tem um muro que tem cerca elétrica e tem o vizinho que não tem cerca elétrica, ele vai o vizinho que não tem. Se um tem cachorro, outro não tem cachorro, ele vai que não tem cachorro. Ele procura facilidade. Ele não quer ser preso. Ele não quer sofrer. Então, o bandido quer levar um tiro. Não quer levar um tiro. Então, quando o bandido souber que no momento que ele for fazer um assalto, pode ter alguém do lado armado, ele vai pensar duas vezes. Então ele acaba fazendo o quê? Ele sai desse crime violento, ele não vai querer mais roubar. Pode ser que ele mude para o crime, vai para um crime cibernético, vai para o furto, mas ele não vai querer ir para um crime mais violento. Pelo menos não mata ninguém. Sim. Eu vi até Não que eu esteja estimulando o crime cibernético, mas já vamos falar aí, né? Mas muda, né? Dono de página de direito estimula crime cibernético. Você quer apostar? Não acredito nisso. Mas eu entendi. A gente sai de um crime violento para um crime sem violência. Sim. É isso que acontece. Bom, mas vamos mudar de assunto. O Brasil, a gente sabe que o Brasil está precisando de reformas urgentes. O Brasil está passando por uma dificuldade econômica e nós precisamos aprovar nesse Congresso pelo menos 3 reformas aí, pelo menos na minha opinião, que são as reformas fiscal, a reforma política, e nós vamos precisar de uma nova reforma da Previdência. O que o senhor acha disso? Nós fizemos uma reforma da Previdência. Não, foi uma mini reforma. Foi. Essa não valeu. Mas teve um avanço. Tanto é que a gente nesse momento economizar 1 trilhão, deputado. A gente não chegou nem à metade disso. Olha, mas no Congresso a gente conseguir fazer grandes reformas é muito difícil. Porque são 513 deputados. Cada estado tem um interesse diferente e cada político tem uma bandeira diferente. Então você conseguir encontrar um encaixe perfeito dentro da matemática é muito complexo, que eu consegui presenciar lá. Então a gente diz que a reforma é a reforma possível de aprovar para a gente conseguir avançar. Então naquele momento da reforma da Previdência era o que era possível naquele momento e nós avançamos. Tanto que depois vieram as crises, veio a pandemia, veio a guerra, e se a gente não tivesse feito esse dever de casa, a gente poderia estar sofrendo. Bem mais complicado. Seria bem mais complicado. Então nós conseguimos avançar. Então talvez sempre vai precisar a reforma da Previdência. Há 20 anos nós estudamos uma reforma tributária. E nós não conseguimos avançar. A gente sabe que o Brasil taxa mais o consumo. Então, diretamente nós taxamos mais o mais pobre. Sim. Isso é uma realidade. A gente precisa, primeira coisa que eu vejo dentro da reforma tributária, dentro daquele raciocínio do que é possível, era a gente tentar simplificar. O Brasil hoje é um manicômio tributário. A gente tem imposto PIS, COFINS, cada PIS, COFINS tem uma tabela. Especialistas se entendem. Uma tabela gigantesca que cada produto é um imposto diferente. E tem mais, é uma insegurança jurídica, que as regras mudam da noite por dia e ninguém. Eu tenho até um projeto para poder corrigir isso. Porque às vezes essas mini reformas a gente vai avançando. Tem um exemplo da Crocs, não sei se tu lembra dentro. Não. Vou contar esse exemplo aqui da Crocs. O cara importa Crocs, aí chega aqui no Brasil, o importador comprou um container lá de Crocs para distribuir aqui no Brasil.
Aí quando a Crocs chega na Receita Federal, o auditor da Receita vai pegar a nota fiscal e tá lá que é chinelo. E aí dentro do chinelo tem uma tributação, tá? Tributação do chinelo. E o auditor da Receita olha para o chinelo, olha para a Crocs, abre uma Crocs lá. Opa, isso aqui não é chinelo não. Isso aqui cobre todo o pé. Então é sapato. Tá cobrindo a parte de cima, tem um pouquinho da parte de baixo. Então isso aqui não é chinelo não, isso aqui tá errado. Multa a empresa, isso aqui é sapato. Sapato é uma outra tributação. E aí ele multa, o produto fica parado por meses e causa um prejuízo gigantesco. Aí acontece, isso é um caso real da Crocs. Aí tudo bem, o mesmo importador foi lá, mudou, pagou a taxa, o imposto correto, pagou a multa e importou novamente a Crocs. Importou agora como sapato, porque o auditor tinha dito que era sapato. Aí chega a Crocs novamente, só que agora é um outro auditor. Aí o auditor pega a nota fiscal, tá lá escrito sapato. Aí ele abre a Crocs, sapato? Não, isso é chinelo. Isso aqui tudo furadinho, tudo aberto. Isso aqui não é sapato, não, isso aqui é chinelo, tá errado. Aí multa, aí causa essa insegurança jurídica e isso causa um prejuízo. Isso a gente diz que causa prejudica o ambiente de negócio do país. É um contencioso tributário gigantesco. Eu tenho um projeto para acabar com isso, para tirar esse poder do auditor e deixar a tributação de acordo com a norma da América do Sul, com a INCM. É uma das pequenas reformas, que é um projeto de minha autoria, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprovar esse ano ainda. Mas em relação à reforma tributária, a gente tem uma Zona Franca de Manaus que precisa ser redesenhada. Porque a gente teve essa polêmica do IPI. Exatamente. O que é o IPI? O IPI é o imposto do produto industrializado. É você taxar para poder industrializar. Só que o Brasil precisa incentivar a industrialização. Como é que você vai incentivar? A indústria brasileira está encolhendo. Que é bom que o pessoal que está nos ouvindo aí saiba. Quem não sabe, a nossa indústria está encolhendo. E faz muito tempo já. E aí o que acontece? Quando você taxa a pessoa para industrializar, você tira o poder dela de capital de giro, você tira a competitividade, porque ela vai competir com a China. Então é um imposto muito danoso. Por exemplo, nós temos o agronegócio. Não existe, você não paga imposto para produzir, para plantar. E o que aconteceu com o agro no nosso país? Só cresce. Porque você tirou a carga tributária pesada do agricultor. E aí deixou ele competitivo. Então o nosso agro consegue competir, né, com o mundo todo. Tá, mas aí São Paulo diminui lá o IPI lá no estado. O Rio de Janeiro também diminui o IPI. Aí o amazonense reclama porque não vai poder competir com São Paulo e Rio de Janeiro. O que acontece? É justo o Brasil inteiro parar porque o Amazonas precisa de um imposto mais baixo? André, o que acontece? A maioria, eu sei que é polêmico. É polêmico, mas assim, para a gente explicar isso. A maioria das indústrias que tem aqui na nossa região não tem no restante do Brasil. A maioria que são multinacionais. Então se a empresa sair aqui do Amazonas, ela não vai para São Paulo, ela vai para o México, ela vai para o Paraguai, ela vai para outras zonas francas. O Paraguai já é uma zona franca. Já é uma zona franca e está de 1%. E está competindo com a nossa zona franca aqui. É muito perigoso isso. Então o IPI, que a ideia do Paulo Guedes é acabar com o IPI, para poder incentivar e dar condições das nossas indústrias se tornarem mais competitivas. É essa que é a ideia. O problema é que o principal imposto de incentivo da Zona Franca de Manaus é o IPI. E você também paga, é muito complexo, você também paga IPI quando importa. Então quando você baixa o IPI, você também torna o importado mais competitivo. E isso também acaba desarranjando com a Zona Franca de Manaus. Precisa encontrar o equilíbrio. E o presidente entendeu isso e refez o decreto. Foi uma
Isso acontece, não é só no governo Bolsonaro, isso acontece em todos os governos. Não, é toda porque eleição é esse papo de porque esse manicômio tributário causa um desarranjo em todo o país. Então por isso que São Paulo fica chateado, todo dia fala mal da Zona Franca, e a Zona Franca fala mal de São Paulo. Então é essa briga que eu enfrento todos os dias lá no Congresso. E a Fiesp é bolsonarista, né? A Fiesp Sim. O que nós precisamos é redesenhar a Zona Franca de Manaus. Com esse novo... A Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? Sim. É bolsonarista de carteirinha, né? Sim. Então nós estamos lutando para... nós precisamos redesenhar a Zona Franca de Manaus nessa nova reforma tributária, que precisa surgir, precisa simplificar, ter um imposto, praticamente um imposto único, ou então um imposto federal, um estadual, um municipal, algo simples para melhorar o nosso ambiente de negócio. A Zona Franca de Manaus é muito importante. Por quê? Porque o mundo todo cobra o Brasil pela preservação da floresta. A gente não vai conseguir incentivar de um dia para a noite a região norte sem um incentivo tributário. Isso, lógico que nós temos outras riquezas, outras matrizes econômicas, só que isso não está na hora de a gente está na hora. E o Bolsonaro, por isso que eu estou indo para o interior, e o Bolsonaro começou. Só que isso leva um determinado tempo. Claro. Daqui que o potássio comece, por exemplo, uma indústria chegar a começar a produzir, são 5 anos. A bioeconomia, para virar uma economia pujante, é uns 30 anos. Nós já temos o gás de Coari, né? O gás de Coari já tem os Silves, já começou. E descobriram que tem mais gás. Então esse gás lá em Silves vai virar produção de energia elétrica. Então vai ter competitividade na energia elétrica. Então a gente vai avançar. E a Zona Franca de Manaus é importante porque ela traz um desenvolvimento para a região norte. Ela tira o homem de um agronegócio e bota para a indústria. Então a gente tem uma justificativa para a preservação da floresta amazônica, porque, por exemplo, o mundo já estava, por causa do agronegócio do Brasil é tão grande, está crescendo tanto, que os Estados Unidos estão preocupados, porque os trabalhadores de lá reclamam também para o governo. A Europa também estava preocupada, a França lá é subsidiada, a França, exatamente, a França estava preocupada com a competição do agronegócio brasileiro. Por isso, quando eles estavam querendo fazer embargos econômicos para o nosso agro. Então, nesse momento ainda, né, global, é importante a Zona Franca, porque a nossa justificativa, que nós estamos fazendo dever de casa, o Amazonas tem 97% da floresta preservada, nós estamos investindo na indústria 4.0, na indústria limpa, e os números são bons na capital, mas ainda muito ruim ainda no interior. Tem muita coisa a fazer. Eu sei que é uma live só, André, não dá para falar todos os assuntos, mas tá sendo muito bom esse bate-papo para explicar para as pessoas. E do governo Bolsonaro, a Zona Franca de Manaus bateu o recorde de arrecadação, de criação de emprego, por mais que de novas indústrias, de novas indústrias que chegaram aqui, mesmo porque o Brasil se tornou um porto seguro do investimento, e aqui a Zona Franca de Manaus tem o seu valor. Desculpa. Deputado, Zona Franca de Manaus virou moeda de troca política? Com perdão da inscrição da pergunta. Desculpa. Porque toda eleição vem esse papo de que alguém vai levar a Zona Franca para algum outro estado. Toda época de 4, às vezes de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, vem esse mesmo papo. Isso só na época de eleição. Isso, André, fez com que os nossos políticos perdessem a credibilidade. Realmente existe uma guerra dentro do Congresso. Você mesmo citou a questão de São Paulo. São Paulo briga muito em relação à Zona Franca de Manaus. Acha que aqui há um exagero de incentivo tributário, que não é verdade. E a gente tenta explicar, olha, a empresa que está aqui, se ela sair da Zona Franca de Manaus, ela não vai para São Paulo. A maioria delas vai para o Paraguai, vai para o México, não vai para São Paulo. E a gente tenta convencer, a gente avançou bastante. O que é problema é a politicagem.
usar... Exatamente, é isso que eu estou falando, virou moeda de troca política. Usar isso para poder atingir o presidente, usar isso para dizer que é o salvador da pátria. Eu que salvei a Zona Franca de Manaus, eu que salvei os empregos. Enquanto o nosso povo do interior tem 20 municípios que são dos mais pobres do Brasil. Enquanto a gente tem a nossa biodiversidade, que é a maior do planeta, sem a gente poder transformar numa economia ativa. O CBA estava 20 anos parado. Eu fui o autor, fiz uma indicação, o governo aceitou e está sendo criada uma personalidade jurídica para o CBA finalmente. Vai ser uma parceria público-privada, vai trazer investimentos, grandes investimentos para incentivar essa bioeconomia. Então tudo isso está acontecendo no governo Bolsonaro. O potássio está acontecendo, a biodiversidade está acontecendo, obras que estavam inacabadas estão sendo concluídas no governo Bolsonaro. O porto lá de Maués, por exemplo, estava 10 anos em construção, terminou agora no governo Bolsonaro. A água no Nordeste chegou aonde? No governo Bolsonaro. Chegou e finalmente a transposição. Tinha até aquela piada, né, do Dia dos Namorados, né? Nesse Dia dos Namorados, desejo que o seu amor seja igual à transposição do Rio São Francisco. Não termine nunca. Mas terminou, Bolsonaro terminou. Eu até fiz um discurso lá na Ponta Negra, fiz no Congresso também esse mesmo discurso, chamando que a culpa é do Bolsonaro, que tudo de ruim do mundo acontecia, falava que a culpa era do Bolsonaro. Falei, olha, eu vou falar também o que é culpa dele, né? A gente falou da redução do preço dos combustíveis, redução dos impostos no nosso país. Hoje as estatais todas dão lucro. Antes era só prejuízo, era só lugar de roubalheira. Você sabe quem é que cobre o prejuízo, né, das estatais? É você, viu? Sou eu. Então, ele também. Todos nós pagamos. Então nós estamos no caminho certo. Olha, as estatais davam prejuízo, agora só dão lucro. A nossa moeda é a moeda que mais se valoriza no mundo. A gente tem conseguido criar milhões de empregos nesse momento de crise. Até a reforma agrária, que era uma pauta de esquerda. Nós conseguimos entregar 5 vezes mais títulos do que o do governo passado. Fizemos uma reforma agrária silenciosa. Foram 400 mil títulos entregues. Só que no Amazonas foram 9 mil títulos. Na verdade foi mais uma regularização fundiária que uma reforma agrária. Olha, mas a regularização fundiária é uma grande reforma, porque ninguém consegue prosperar no agro se você não tiver o título. Sim, você não consegue fazer empréstimo consignado nenhum. Aí se você não consegue ter crédito, tu não consegue modernizar a tua plantação, tu não consegue comprar fertilizantes, maquinário, e aí tu não prospera. Então a entrega do título é muito importante. Isso é uma verdadeira reforma. Falta aqui no Amazonas, né? A gente tem muito que avançar ainda. Eu tenho falado muito isso nas minhas páginas, viu? Regularização fundiária aqui no Amazonas. É muito importante. É qualificação profissional e regularização fundiária. São duas coisas que faltam para nós aqui. O que o senhor acha disso? É isso. Olha, até aqui na cidade de Manaus, a gente tem bairros que ainda não tem a regularização. O cara mora 20 anos na sua casa e o cara não recebe, não tem escritura da sua casa. O cara já mora 20 anos lá, né? O prefeito entrega. Era um dos meus projetos quando eu fui candidato a prefeito. Era a casa é sua. Se a casa é sua, ela é sua. Nós vamos entregar o teu título, porque com o título na mão ele muda a autoestima, ele já tem essa herança para deixar para os seus filhos, ele consegue ter crédito também. Inclusive, mesmo pela lei da uso capião, é dele, né? É dele já. Que a terra seja do Estado, né? Sim. Não existe uso capião para a terra do Estado. Né? É um absurdo isso. A gente precisa, o Estado precisa ser mais eficiente. E isso o Bolsonaro também avançou. O governo mais digital do mundo criou o Pix. Então, e tudo é culpa do Bolsonaro. Por isso é Bolsonaro 22, Capitão Alberto Neto, deputado federal. Toda vez que você fizer um Pix, lembra do Bolsonaro. Isso. E lembra do Capitão Alberto aqui também, que é 2210. É o camisa 10 do Bolsonaro, é o líder do governo. Sou eu que estou lá defendendo o nosso presidente, dos bons projetos do governo federal. O nosso país está no caminho certo, está na rua direita. E André, obrigado, né, pela entrevista. Eu que agradeço. O pessoal da página sabe que eu não gosto muito de político, eu gosto de política. Mas tem alguns políticos que não tem como não apoiar. E esse cara aqui, meu amigo,
Está de parabéns. Obrigado, André. Grande deputado. Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito. Você trabalhou muito pelo nosso estado, trabalhou muito para defender o nosso presidente. O senhor foi vice-líder, ainda é, né? Vice-líder do governo na Câmara. E a direita desse país, os cidadãos de bem desse país lhe agradecem muito. E obrigado por estar aqui na Rua Direita. Foi um prazer estar aqui no seu recanto da direita, daqui que saem essas grandes lives. Parabéns pela página. Nós precisamos desse momento. Nós estamos agora na reta final do período eleitoral. Nós precisamos, você que é de direita, você que apoia o presidente, ou que você está em dúvida ainda, olha, os números, assiste a live, você viu, falei de vários números aqui positivos. A gente não pode voltar à roubalheira do passado. Então, para que não volte à roubalheira do passado, a gente precisa agir. A gente não pode se omitir, ou não, vou só votar. Não, a gente tem que entrar nessa campanha. A gente tem que compartilhar, a gente tem que informar, a gente tem que convencer as pessoas que estão ainda em dúvida. E nós precisamos que o presidente Bolsonaro vença essa eleição, para que o nosso país não volte de novo àquele status de corrupção. E além do presidente Bolsonaro, a gente tem que eleger deputados e senadores que estão na direita. Eu venho aqui fazer minha propaganda. Capitão Alberto Neto, deputado federal, foi eleito o melhor parlamentar do Amazonas pelo ranking dos políticos. No Legisla Brasil fui um que tirei nota máxima, tenho projetos aprovados, tenho feito um grande trabalho, sou vice-líder do governo. E isso tudo me capacitou para vir para a reeleição assim, de cabeça erguida e mostrando as novas propostas, os novos projetos, o novo trabalho. Em especial aqui no Amazonas nós vamos trabalhar muito forte nessa nova economia, levar essa riqueza que Deus nos abençoou, que tem aqui no nosso estado. Nós vamos transformar essa riqueza numa grande economia para o nosso povo. Não dá para admitir, tem um estado tão rico e ainda tem uma população ainda tão pobre. É isso, André. Capitão Alberto, muito obrigado. 2210 para federal. 2210 para federal. Obrigado. A gente vai fazer outra ainda, né? Tá bom, vamos fazer sim, com certeza. Na reta final eu vou precisar dessa força. Pessoal, obrigado pela audiência. Nós vamos fazer mais entrevistas também. Inclusive nós falamos da minha esposa, né, que é venezuelana. Ela será a próxima entrevistada aqui. Ela vai falar sobre a situação lá do país dela. Ela também viveu em Cuba, estudou em Cuba, tá? Então ela tem muita história para contar. Essa live eu quero assistir. E ela vai dizer coisas muito semelhantes que aconteceram no país dela, que estão acontecendo agora no nosso país. O risco que ela correu lá na Venezuela na época que Hugo Chávez foi candidato pela primeira vez, e ela decidiu sair de lá antes que começasse. Ela tem uma visão muito grande, né? Então ela resolveu sair de lá. Ela é médica assim como eu, né? Resolveu sair de lá antes e veio aqui para o Brasil. E fez a vida dela aqui, graças a Deus, porque nós nos encontramos. E ela é a próxima entrevistada, então vocês já estão convidados para a próxima entrevista aí. Abraço a todos, até a próxima.